As reformas universitárias que concorreram na Europa ao longo do século XVIII foram um importante momento de mudança na história destas instituições. Não foram o único, não foram o primeiro, nem serão o último. Na Península Ibérica, esta vaga de reformas deixou a sua marca em Coimbra e em Salamanca, embora no caso espanhol falamos de um total de 24 reformas universitárias no espaço continental e depois, a partir da década de 80 e 90, no espaço colonial espanhol, especialmente na América Latina. Portanto, Portugal e Espanha não foram estranhos às motivações nem mesmo às linhas gerais desta vaga de reformas, foram inseparáveis não só das ideias do iluminismo e de uma vontade clara de combater aquilo que era definido como o atraso e decadência destas instituições universitárias. Portanto, surgiram relevantes projetos de renovação, embora com graus bastante diferentes. Coimbra enfrentou uma situação inicial bastante disruptiva, muito diferente daquilo que vimos noutras universidades do espaço europeu, e em Salamanca os planos que vieram trazer alterações de profundidade surgiram a partir de 1807, desde o século XIX. Apesar de sujeitas a mudanças impostas por ordem superior, estas universidades não foram agentes ativos nos seus processos de reforma. A título individual ou em nome de órgãos coletivos, como as congregações, por exemplo, foram várias as iniciativas e propostas de reforma que surgiram durante este período. Falamos final do século XVIII e início do século XIX. Para além disso, a participação de docentes nos estatutos e planos, que surgem desde 1771, é, de facto, recorrente. Simultaneamente, não será forçado a afirmar que o aspecto curricular foi a marca talvez mais significativa destas reformas, com o objetivo claro de preparar um corpo de técnicos que na área da filosofia, matemática ou medicina. No caso da medicina, os produtos naturais, com um grande impacto nestas reformas, eram essenciais para a produção de medicamentos, para tratamentos de pacientes, e nesse sentido a reforma deste saber trouxe, entre outras alterações, cadeiras ligadas aos estudos farmacêuticos e uma série de conjuntos ou de equipamentos científicos de referência. Na área do direito, uma introdução relevante foi, obviamente, o direito natural, embora com graus bastante diferentes. Foi possível, neste sentido, trabalhar com um amplo e variado número de fontes para ambas as universidades, o que permitiu aprofundar alguns dos argumentos a desenvolver e, obviamente, desenvolver novos aspectos, como a correspondência entre os formadores ibéricos. Não consigo mudar aqui. Não, Carlos, tu não tens que estar aqui. Tens que estar na tua apresentação. Ok. Ok. Covid outra vez. Apesar da existência de 3 vagas de reformas universitárias, é amplamente aceito pela historiografia que a amplitude e capacidade transformativa da terceira vaga, ocorrida no século XVIII, não encontra de facto paralelo. Entre outras razões, esta dimensão deveu-se principalmente aquilo que a historiografia denomina como a limitação das reformas causadas pelo iluminismo. Desta forma, poderia também ajudar a justificar o porquê desta terceira vaga ter principalmente atingido o centro, sul e leste europeu. Apesar de diferentes temporalmente, estas 3 vagas partilham sobretudo 2 preocupações. A primeira, que se faz sentir de forma progressiva, conheceu o seu apogeu com os governos liberais e materializou-se na crescente responsabilização dos Estados europeus na educação dos seus próprios cidadãos. Embora, obviamente, esta consciencialização no século XVIII ganha, de facto, uma dimensão considerável. Foi neste período que muitas reformas tentaram uma uniformização e ligação entre os vários níveis de ensino. Esta ideia foi evidente em vários países, como por exemplo Espanha, Portugal, Escócia, Polónia, entre outros. Contudo, o maior obstáculo a este diálogo entre os níveis de ensino acabou por ser vítima principalmente da expulsão dos jesuítas, que em vários países asseguravam diversos níveis de ensino. Em Salamanca, em 1812, por exemplo, partilhando ainda esta ideia, Manuel José Quintana elabora um documento relativo à instrução pública que esteve na base do Regulamento Geral da Instrução Pública, publicada quase uma década depois, onde procura regular em simultâneo os 3 níveis de ensino. Um ano mais tarde, o Plano de 1813, um dos muitos planos que entretanto foram surgindo para reformar a Universidade de Salamanca, acaba por não ter aplicação, mas manifesta uma nova visão de conjunto entre os vários níveis de ensino. Como consequência, a atenção recai forçosamente na preparação dos alunos. Por exemplo, referem os vários autores, História, Geografia e Grego deviam estar na base de qualquer formação dos estudantes,
que, no fundo, desde o século XVIII, há muitas universidades já tinham optado por esta introdução. A segunda preocupação nas reformas universitárias deveu-se aos desafios de uma burocracia que se cria cada vez mais especializada, quer por parte dos Estados europeus e da própria administração da Igreja. Este sintoma acentua-se na segunda metade do século XVIII e, tal como, por exemplo, Robert Anderson já realçou, as universidades contribuíram grandemente para a criação de uma classe leal de burocratas, como o autor refere, que desempenharam funções ao mais alto nível na esfera política, administrativa e também religiosa. Apesar da partilha em termos de motivações, estas três vagas de reformas ocorrem em três fases diferentes. Primeira, podemos ver nos mapas a primeira e a segunda vaga, que de alguma forma foram mais controladas, e a terceira, como veremos a seguir, é que tem um alcance geográfico muito mais considerável. A primeira vaga, no mapa 1, foi bastante dispersa geograficamente e ocorreu entre 1612 e 1625. Coimbra e Salamanca foram, de novo, duas das instituições reformadas em conjunto com Lovaina, que esta universidade atualmente já não existe, ou melhor, acabou por dar lugar a outra, e Copenhaga. No caso de Coimbra, falamos da revisão e confirmação dos Estatutos Filipinos, estes de 1598, e que com algumas reconfirmações regem a vida universitária desta instituição até à Reforma Pombalina de 1772. Eram os conhecidos Estatutos Velhos. Nesta normativa, a componente legal mereceu uma grande atenção e neste período destacaram-se, entre outros, o professor espanhol Francisco Soares, que em 1612 editou a sua obra de Legibus, mas também o português matemático André de Avelar, que se jubilou nesse mesmo ano, mas tudo aponta para que tenha continuado a lecionar. No segundo mapa, e já na primeira metade do século XVIII, o alcance desta segunda vaga foi consideravelmente menor e manifestou-se apenas em duas regiões, na Catalunha e em Piemonte. Porém, é a região italiana que merece uma maior atenção. Para alguns autores, foi mesmo em Piemonte, mais precisamente na reforma da Universidade de Turim, 1729, que de facto vemos as primeiras reformas sob a égide das ideias iluministas, mas principalmente porque as transformações promovidas por Amadeu II foram amplamente seguidas na vaga seguinte. Através do Magistrato della Riforma, muito semelhante àquilo que nós em Portugal temos como a Junta da Providência, o monarca demonstra a possibilidade de, obviamente entre aspas, capturar as instituições de ensino universitário e de promover transformações favoráveis aos objetivos do poder central. Desta forma, e com efeitos positivos, foi promovida a ideia de meritocracia na contratação do corpo docente, impulso ao estudo do direito e das ciências úteis, referências que eram muito usadas na época, e o diálogo com outros níveis de ensino. A distância temporal entre estas duas últimas vagas é bastante breve e é evidente a partilha de motivações, práticas e resultados. Como veremos de seguida, de forma mais detalhada, a amplitude da última vaga de reformas foi de uma abrangência considerável e congregou experiências dinâmicas e resultados diversos. Após Piemonte, portanto em 1629, temos de esperar pela expulsão da Companhia de Jesus para assistir a um processo de reformas que alcançou dezenas de instituições universitárias. Em 1659, a expulsão dos jesuítas leva ao encerramento da Universidade de Évora, e o mesmo ocorre noutros países, como por exemplo França e Espanha, levando ao encerramento de instituições ou à reforma de muitas que ainda se mantiveram em atividade. E estas reformas iniciaram-se ainda na década de 1760. Vamos tentar fazer agora aqui uma abordagem cronológica e ir vendo por onde esta vaga passou. Portanto, cronologicamente, Halle e Göttingen iniciaram primeiramente as suas reformas. A última acaba por se tornar uma instituição de referência no espaço europeu, entre outras. Neste espaço geográfico, o estudo da jurisprudência notabilizou-se, seguiu-se a modernização do estudo da teologia, o que por sua vez influenciou positivamente a ausência de hostilidade para com outros saberes mais recentes no espaço universitário. A filosofia acaba por ser reforçada no currículo universitário, refletindo a importância dos saberes considerados úteis e práticos. As universidades católicas alemãs refletem bem a necessidade de uma colaboração ativa entre reformadores laicos e católicos. Partilhavam ideias semelhantes.
Esta tendência colaborativa entre ministros, monarcas, pensadores, bispos e arcebispos foi particularmente marcada no espaço católico, como Coimbra e Salamanca, obviamente, são exemplos. De seguida, esta vaga deixou o espaço que hoje consideramos a Alemanha e passa para a Universidade de Viena, expandindo-se daí para as restantes áreas protestantes. Nestes espaços, denotamos um maior apoio financeiro, a criação de equipamentos e avanços significativos na componente pedagógica. O imperador romano germânico e arquiduque da Áustria, José II, em 1770, marca o início de mais de 2 dezenas de universidades reformadas na Península Itálica. Na Universidade de Pávia, nas palavras de Robert Anderson, demarca-se consideravelmente e influencia outras instituições como, por exemplo, Parma, Modena, Bolonha e Pádua, mas também Nápoles. Não podemos esquecer que Nápoles, para além disso, foi também o laboratório experimental daquilo que acaba por ocorrer em Espanha a partir de 1771. Portanto, do centro político Viena vieram novos currículos, a imposição da abolição de colégios e órgãos locais, e a uniformidade ou a tentativa de uniformização e um maior controlo estatal. Estas instituições partilharam alguns resultados, como a introdução de matérias novas, aposta em especializações práticas, como por exemplo engenharia, arquitetura, estudos farmacêuticos, agricultura, etc. Mas tivemos de esperar pelo período do pós-guerra, napoleónica, para estes abandonarem as suas estruturas de privilégios tradicionais e apresentarem de facto transformações reais. Porém, em muitas universidades italianas, as profundidades das suas reformas foram insuficientes. O mesmo, deduz a historiografia, atualmente aconteceu em Espanha. À semelhança com a Península Itálica, em Espanha, durante mais de uma década, falamos de 1769 a 1786, tivemos mais de 2 dezenas de reformas onde imperou um desejo de modernização. Carlos III, Campomanes ou Jovellanos partilharam uma visão semelhante, onde viam a reforma educativa como parte essencial de uma regeneração económica espanhola à imagem de outros países europeus. Neste período, a Itália sabemos que foram reformadas cerca de 26 instituições e em Espanha, por exemplo, 24. Porém, o caso espanhol reflete também um certo receio entre uma abertura necessária para uma modernização que se pretendia e um contexto marcadamente católico que, de alguma forma, lutava contra uma determinada tipo de abertura. Das 24 universidades espanholas resultaram nada mais do que 24 planos de estudo que, apesar de dirigidos especificamente a cada instituição, obedeciam a 3 princípios-chave. Primeiro, assinalavam um determinado grau de atraso científico, que procuravam, obviamente, combater, promoviam a modernização das instituições universitárias e pretendiam a introdução de novos textos. Contudo, em Espanha, foi também o espaço onde a relutância e a oposição dos claustros universitários mais se fez sentir. Estes claustros universitários eram os corpos organizativos e administrativos da componente pedagógica, científica e, em muitos casos, administrativa das universidades. Como consequência, as reformas foram bastante lentas e foi necessário esperar pelas décadas seguintes para ver de facto alguns resultados. Neste período, mais precisamente em 72, Coimbra inicia a sua reforma onde se distingue das demais pela sua capacidade disruptiva, muito ligada a uma ideia clara de ruptura com o passado. Portanto, após a Península Ibérica, esta onda reformadora continuou e alcançou países como a Suíça, Holanda, Suécia, Polónia e a Escócia. Em Oxford e Cambridge, mantinha-se um modelo colegial, amplamente direcionado para a formação de quadros da Igreja. As universidades escocesas mantiveram a sua estrutura assente nas faculdades e demarcou-se pela exportação de manuais e métodos de ensino prática que se mantém até ao século XIX. A historiografia atual destaca principalmente o espírito propício para o trabalho científico e académico nas universidades escocesas. Em França, por exemplo, o impacto foi consideravelmente menor e temos de esperar pela Revolução Francesa para assistir a mudanças consideráveis. Portanto, com a expulsão dos jesuítas, a formação passa para a responsabilidade, no caso francês, de oratorianos e beneditinos, tal como aconteceu noutros espaços, embora também sem grande sucesso. Um pouco à semelhança do que aconteceu em Portugal, no espaço gaulês, a saída da Ordem de Jesus nunca foi verdadeiramente colmatada. Com a Revolução Francesa, o ensino passa a ser, de facto, secular, embora com uma presença significativa de homens ligados à Igreja nos seus colégios. Com Napoleão, passamos a ter uma nova organização do tecido universitário, permitindo um novo modelo universitário que ganha bastante importância no século XIX.
Das várias reformas que fizemos referência, podemos destacar alguns padrões. Vários especialistas apontam uma maior taxa de sucesso na Europa protestante. Já a intervenção reformadora tem a sua origem, onde esta intervenção reformadora tem a sua origem internamente. Paralelamente, no caso das congêneres católicas, a pressão foi de natureza maioritariamente externa. Falamos de monarcas, príncipes, ministros e, em alguns casos, mesmo municipalidades, como acontece em Espanha. Em muitos casos, os reformadores enfrentaram obstáculos significativos, o que teve como consequência a aposta em canais educativos alternativos, como foi o caso do interesse pelas academias científicas, nesta altura, no século XVIII, ganharam grande importância. Paralelamente, privilegiaram-se também outros espaços de formação, como os colégios técnicos, as sociedades económicas e as associações especializadas. Por exemplo, uma das causas para a historiografia atual diz-nos que a burguesia desinteressou-se das reformas universitárias por considerar estas instituições obsoletas. Em muitas reformas, privilegiou-se a tentativa de transformar a aristocracia numa classe de funcionários. Por fim, devemos destacar algumas linhas gerais. Por exemplo, a alteração da hierarquia dos saberes no espaço universitário. Aqui falamos principalmente de uma mudança que acaba por diminuir de alguma forma de importância, por exemplo, a teologia e mesmo o direito canónico. Temos a promoção de saberes práticos, muito ligados à matemática e principalmente à filosofia. Mudança de mentalidade na percepção dos próprios docentes. Há aqui claramente a ideia de que ser docente não é suficiente, passam também a ser docentes e cientistas, e vemos isto ser aprofundado no século XIX, mas é no século XVIII que de alguma forma passa a ser genericamente aceito que um docente também passa a ser cientista. Temos novas disciplinas, como por exemplo a economia, tecnologia, ciências naturais, ou mesmo o direito natural, muito importante no século XVIII. Em muitas instituições, a secularização não foi de todo sinónimo de rejeição ou de exclusão, mas de subordinação aos interesses do poder central. Não podemos esquecer que a religião era entendida como um pilar fundamental na coesão social, cabendo sempre, e mesmo depois do século XVIII, às universidades manter e defender algum tipo de ortodoxia. De alguma forma, o resultado final desta terceira vaga pode ser classificado de ambíguo. Na França e no Reino Unido, as alterações foram pouco visíveis. Na Alemanha, Espanha e Itália não conseguiram resolver problemas estruturais que, no século XIX, vão levar ao encerramento de várias universidades. A leste, por exemplo, o fim da pressão externa limitou o alcance de várias reformas. Como veremos, Coimbra e Salamanca não foram estranhas a muitas dessas mudanças. Contudo, seguiram caminhos distintos apenas e só para conseguir alcançar objetivos semelhantes. Um dos temas que necessita de ser promovido é a comparação entre as várias reformas, principalmente os contactos entre reformadores europeus. Aliás, não apenas entre reformadores, mas também entre docentes, detentores de cargos administrativos e conselheiros. Neste sentido, foi possível identificar alguns contactos entre reformadores ibéricos que podem ajudar a entender melhor as reformas neste espaço geográfico. Portanto, a cooperação e a interação entre os países do Sul manifestou-se na esfera da política, quer interna e externa, e entre outros momentos, esta cooperação foi visível, por exemplo, na expulsão dos jesuítas em Portugal em 1659. O que nos mostra que, para além da questão política e diplomática, os governantes ibéricos demonstraram também uma cooperação na esfera intelectual e cultural, como demonstra a ação do ministro Dom José na ampla propaganda anti-jesuítica e na tentativa da internacionalização de um modelo português de educação que se manifestou, por exemplo, na obra do conhecido Louis-René de Cardot de La Château. Nos casos em estudo, existiu a clara percepção de que, mais do que produzir modelos educativos, era necessário afirmar uma certa singularidade. Em Portugal, os estatutos procuraram acentuar o seu caráter modernizador e foram amplamente divulgados no espaço europeu, de forma a evidenciar a sua singularidade. No caso espanhol, a reforma de Salamanca devia ser um modelo a seguir no espaço continental, nas tais 24 universidades que existiam, e um modelo a exportar para o seu espaço colonial, a América Latina. Para, desta forma, ser possível alcançar uma uniformização do amplo tecido universitário.
A correspondência que conseguimos analisar com pormenor pode demonstrar a cooperação a que aludimos e os objetivos dos reformadores ibéricos. Em evidência, esteve quase sempre o bispo de Beja, Frei Manuel do Cenáculo, que se correspondia com Gregório Mayans, professor da Universidade de Valência, e também ele, o intelectual ligado às reformas universitárias espanholas, e o diretor-geral da Imprensa Régia, da Universidade aqui em Portugal, Nicolau Pagliarini, que contactou com Campomenes, que foi quem pensou e aplicou o plano de reforma da Universidade de Salamanca. Começando pelo diretor da imprensa. Nicolau Pagliarini, em 1772, indica-nos que já tinha imprimido os vários volumes dos novos estatutos e, por ordem do próprio Marquês de Pombal, estes exemplares deviam ser enviados para Campomenas. Isto acabou por ser, eles acabaram por seguir pela mão do secretário da Embaixada, Amador José da Costa. O diretor da reforma de Salamanca, Campomenas, responde no mesmo ano, em dezembro, desta feita diretamente para Sebastião José de Carvalho e Melo, onde vemos que o diretor teria também já recebido e lido o próprio compêndio histórico. As principais críticas de Campomenas foram direcionadas quase na íntegra para o ensino da teologia. Crítico das escolas de pensamento que surgiram do trabalho do pensador grego, Aristóteles, e dos erros nas traduções das suas obras, que estariam na origem dos muitos erros que comprometiam o ensino desta ciência. Os textos ensinados nas universidades deveriam privilegiar matérias ligadas à unidade da Igreja, mas principalmente à jurisprudência. Para o diretor, os estudantes de teologia deveriam incluir a formação jurídica no seu percurso universitário. As faculdades médicas foram outro dos assuntos mencionados por Campomenas. Pretendia a introdução de novas matérias, como a física, a anatomia e a língua grega, ou o estímulo para estudar medicina através da atribuição de prémios e de bolsas. No caso das ciências farmacêuticas, sugere Campomenas uma maior ligação à química, à história natural e à importância de introduzir as obras do holandês Herman Boerhaave nos currículos médicos, que de facto acaba por acontecer não só em Coimbra e Salamanca, mas diria que na esmagadora maioria das universidades europeias. As ciências matemáticas também mereceram um parecer positivo. O diretor elogia o curso matemático introduzido em Coimbra e, como o próprio descreveu, matemática é capaz de proporcionar a exatitude desculpa. Como o próprio descreveu, e peço desculpa pelo espanhol, a exactitud origen de las operaciones mecánicas, aquelas artes que fomentam a indústria, a navegação e todas as produções del comercio. É interessante ver esta sua dedicação, esta sua maior atenção à matemática. Porquê? Porque, analisando a reforma que Campomenas vai acabar por introduzir na Universidade de Salamanca, nós não vemos nenhuma destas ideias para a Faculdade de Matemática. Pelo contrário, o que vemos é uma introdução de um curso de matemática bastante pouco ambicioso no que toca, em comparação com a Universidade de Coimbra. Como vemos, algumas das ideias de Campomenas iam ao encontro do que acabou por fazer parte dos currículos de Coimbra e de Salamanca, demonstrando uma proximidade com os objetivos dos reformadores portugueses. Podemos concluir que, em relação à reforma de 1772, Campomenas apresenta uma opinião bastante positiva, quer pela sua capacidade de fomentar o estudo das ciências médicas, farmacêuticas, mas também matemáticas. Outro contributo interessante partiu do conhecido Gregório Mayans, o professor da Universidade de Valência, e foi claramente um dos pensadores da vaga reformista espanhola, onde elabora um plano de reforma bastante conhecido, direcionado, obviamente, não só, mas principalmente para a Universidade de Valência. O valenciano escrevia com regularidade para o Frei Manuel do Cenáculo, o bispo de Beja, onde se demonstrava bom conhecedor do que se produzia em Portugal. E era através do bispo de Beja que Mayans fazia chegar as suas obras a Portugal, mais precisamente, obviamente, ao Marquês de Pombal. Entre 1767 e 1797, os dois trocaram cerca de uma centena de cartas e, entre os vários temas discutidos, estiveram as reformas universitárias, que vamos dar um pouco de atenção agora. A partir de 1768, os planos de reforma foram um tema recorrente. Nesse ano, o valenciano teria já enviado o seu plano de reforma ao bispo, que, por sua vez, Frei Manuel do Cenáculo, só não teria enviado ainda os estatutos a Mayans porque estes ainda não estariam prontos. Contudo, Mayans teria já na sua posse o compêndio histórico. Os estatutos chegaram apenas em dezembro de 1772, onde se seguiu a seguinte reação de Mayans. São uma obra
formada pelo estudo dos melhores livros e depois de uma larga e profunda meditação, acompanhada de singular destreza em saber ordenar os pensamentos mais úteis para o avanço das ciências e das artes. Sua crítica, porém, nas suas palavras, centrou-se naquilo que chama o caráter utópico dos estatutos. Falamos, obviamente, da sua dimensão e na amplitude das mudanças desejadas, mas, contudo, principalmente naquilo que, em termos monetários, esta reforma poderia custar. Concluindo desta vasta correspondência que podemos analisar, Gregório Maynes não se afastou muito daquilo que Campomanes relativamente ao Estatuto de 72. Tiveram um olhar bastante positivo sobre os estatutos, mas obviamente criticaram de alguma forma a sua ambição. Compreenderam também que as dificuldades de aplicação seriam significativas, como de facto acabou por acontecer. Muito provavelmente porque a sua própria experiência, quer em Salamanca, quer em Valência, demonstrou isso mesmo. Porém, através dos comentários de Campomanes, podemos também concluir que, no caso da Universidade Espanhola, a oposição foi muito mais significativa do que aquilo que acaba por acontecer em Coimbra. Exemplo disso são os seus comentários sobre o ensino da matemática. Campomanes projetou o ensino desta matéria a lecionar na Universidade de Salamanca bastante diferente do que foi de facto aplicado. Esta ideia aproximava-se consideravelmente do curso introduzido em Coimbra, onde a posição foi praticamente nula. Este aspecto demonstra, como veremos de seguida, uma das diferenças substanciais entre estas duas reformas. Obviamente que falamos da oposição. A oposição aqui deve-se principalmente aos professores, enquanto que em Coimbra Marquês de Pombal opta por dispensar grande parte dos docentes que na altura existiam. Isto não se viu em mais nenhuma universidade. Não se viu em Espanha, não se viu em Itália, não se viu em muitas outras universidades, o que acaba por causar bastante atrito àquilo que seria a implementação e o desenvolvimento das reformas em outras universidades. Portanto, as reformas realizadas, passando agora mais concretamente aos nossos casos de estudo, e vamos focar nos cursos de Leis, Medicina e Filosofia, embora de alguma forma também Matemática, porque era lecionada em conjunto com a Filosofia em Salamanca. Portanto, as reformas realizadas nas três vagas procuraram intervir em vários aspectos da vida destas instituições. Porém, vamos focar principalmente nas significativas alterações pedagógicas e científicas. Contudo, sabemos que muitas destas reformas pretendiam uma transformação total e radical destas instituições, coisa que na maior parte delas não acabou por acontecer, obviamente. Os cursos jurídicos mereceram atenção em ambas as reformas. A começar pelas matérias preparatórias. Esta questão preparatória foi de facto bastante importante porque, aumentando o nível de exigência dos cursos que eram lecionados nas universidades, era também cada vez mais necessário que os alunos, quando entrassem, trouxessem uma série de competências que até à altura muitos deles não traziam. Em Portugal, os alunos deveriam ter já adquirido conhecimentos da língua latina e de grego, quando possível, embora não fosse obrigatório, mas também de retórica, lógica, metafísica e ética. No caso de Salamanca, precisamos de chegar ao plano de 1807, principalmente, não só, mas principalmente ao 1807, para ter uma ruptura significativa e passaram a ser necessários fazer os 3 anos de filosofia para depois passar para o curso de leis. Se procurarmos fazer uma análise da evolução de ambos os cursos, podemos ver várias diferenças. Em primeiro lugar, em termos curriculares, Coimbra demonstrou sempre uma maior estabilidade a seguir a 1672, embora podemos ver algumas mudanças curriculares pontuais, mais no sentido não de alterar muito a estrutura do curso, mas mais de procurar atualizar matérias pedagógicas. Já Salamanca, o caso foi bem diferente. Vários foram os planos de reforma desde o século XVIII até o início do século seguinte. Podemos ver nesta tabela, e a caso de exemplo, o curso de leis, temos reformas em 1771, em 1802, 1807 e depois em 1820, no caso de Salamanca. Na tabela 1 podemos ver então, os 3 principais planos. Por cada novo plano em Salamanca, muitas vezes falamos de uma ruptura significativa. E esta alteração, esta constante mudança acontece em Coimbra, mas de uma forma muito mais calma e menos propícia a problemas. Várias foram as inovações e atualizações feitas desta forma, o que acabou por tornar os cursos em vigor bastante dispares.
O conteúdo dos cursos mudava, mas em ambas as universidades o bacharel era obtido ao fim de 5 anos. Cânones e leis mantinham-se separadas e só em 1802 é que esta realidade começa a mudar em Salamanca. Porém, em Coimbra, os 2 primeiros anos eram partilhados por legistas e canonistas, o que também tem de ser entendido como um primeiro passo para uma futura fusão que acaba por acontecer só no século XIX. Em Salamanca, o novo curso de leis inova com a introdução do direito real. Afasta-se das fontes justinianas e parte de novos livros e compêndios, e nas cátedras de Direito Real, os alunos deveriam ser incentivados a cultivar uma abordagem baseada no conhecimento histórico ou documentaristas, e surge o grau de licenciado. Ao contrário do que aconteceu noutras instituições universitárias, o abandono do direito romano não aconteceu. De alguma forma, perde importância, gradualmente vai perdendo importância, mas no caso de Salamanca, por exemplo, esta perda gradual é bastante demorada. Para além disso, existiu a vontade clara também de introduzir outras matérias novas, como é o direito pátrio, mais em Salamanca e mais em universidades espanholas, e o direito natural mais representativo, por exemplo, em Coimbra. No caso da Universidade Portuguesa, os estatutos trouxeram-nos uma ruptura profunda com aquilo que era lecionado antes de 1772. Os 2 primeiros anos do curso de leis, onde se incluía a cadeira de Direito Natural e Geometria, por exemplo, tinham também um caráter propedêutico. Mais uma vez, voltamos a ter a importância desta formação base. Uma das semelhanças entre as 2 universidades prende-se com a permanência do direito romano. Os juristas procuraram adaptar o ius romano às necessidades das suas sociedades atuais. Contudo, a grande novidade está na introdução do direito pátrio, direito natural, também acompanhado do direito público universal e do direito das gentes. Em Coimbra, no 5º ano, todos os alunos de cânones e leis tinham de frequentar direito pátrio. A sua introdução não foi fácil, a natureza do curso ainda estava muito ligada ao direito romano e, em Salamanca, por exemplo, tivemos de esperar até 1807 para termos uma abordagem ou uma mudança mais significativa. Com o decorrer das reformas, temos de destacar mais 2 datas importantes: 1782 para Salamanca e 1805 para Coimbra. Em Salamanca, o debate entre os juristas anuncia já as mudanças que vão culminar no plano de 1807. E em Coimbra, foi promovido o Alvará de 1805, que traz 2 alterações fundamentais: expansão do direito pátrio, com mais 3 cadeiras, em detrimento do direito romano, mais uma vez já a perda gradual do direito romano, que de alguma forma deixou de ser tão importante como o direito pátrio, e a divisão da cadeira de direito natural, que é dividida em 2 cadeiras. Até aqui tínhamos uma cadeira de direito natural que era relacionada em leis, embora as dificuldades que isso acarretou, e daqui para a frente passamos a ter uma cadeira de direito natural em leis e outra em cânones. Outra faculdade que mereceu a atenção foi a de Medicina, já existente em ambas as universidades e que sofre mudanças profundas neste período. Tal como aconteceu noutras universidades, os reformadores ibéricos compreenderam a necessidade de conjugar o ensino da medicina com a filosofia e a matemática. Será importante relembrar que as faculdades naturais, que na altura englobavam medicina, filosofia e matemática, pretendiam uma harmonização entre o conhecimento da natureza e do próprio ser humano. Aqui vemos os cursos de 1771 e 72 apenas. Podemos ver que a grande diferença entre os cursos reside na separação que ainda persistiu em Salamanca entre a medicina e a cirurgia, e esta separação só será ultrapassada em 1799. Já em Coimbra, cirurgia e farmácia estavam ligadas à medicina, embora continuassem a ser vistas como artes mais mecânicas, mais ligadas a questões práticas. Junto aos reformadores portugueses, a cirurgia era assim levada a uma componente essencial da medicina, mas também enquanto disciplina científica. Contudo, simultaneamente, os próprios estatutos também limitavam a sua maior autonomia. Esta é, de facto, uma grande diferença, uma diferença significativa se formos, por exemplo, comparar os currículos com outros currículos de medicina de outras universidades. Cirurgia, para muitas faculdades médicas, passa a estar junto à medicina desde o século XVI e XVII, mas principalmente em universidades italianas. Em Salamanca, o curso de medicina passava a ter 8 disciplinas, distribuídas por 4 anos. Em Coimbra, temos o mesmo número de disciplinas em 6 anos, embora o grau de bacharel seja entregue ao fim de 4. Na Universidade Portuguesa, os últimos anos exigiam uma frequência obrigatória no hospital e a repetição de matérias do 3º e 4º ano. Uma semelhança entre os 2 cursos estava na divisão entre o ensino teórico e prático.
Esta discussão vem, de alguma forma, desde o século XVI, impulsionada por muito do que foram os avanços nas universidades italianas, mas, contudo, é no século XVIII que temos uma maior aproximação entre estas duas questões, e depois, com o século XIX, passa, de facto, a ser uma tendência clara. Esta tensão foi uma constante em várias universidades europeias. Após o terceiro ano, os estudantes eram obrigados a frequentar o hospital. Outra semelhança importante estava no conteúdo das cadeiras do primeiro ano. Matéria médica e arte farmacêutica, em Coimbra, era muito similar às instituições médicas de Salamanca. Em ambas eram ensinados os produtos que podiam curar doentes e os processos de transformação desses produtos. É extremamente importante aqui a introdução do ensino da história natural, da física experimental e de outras cadeiras que permitiam aos alunos interagir diretamente com uma série de plantas e fazer experiências nos laboratórios que foram então criados. A anatomia parece ter o mesmo conteúdo em ambas as universidades, obrigando à dissecação de corpos humanos e de animais. No caso dos segundos, tinham também intervenções em animais vivos. Segundo os novos estatutos, deveriam os alunos dedicar bastante tempo às ditas dissecações. No terceiro ano e até ao final do curso, os estudantes de Coimbra deveriam estudar fisiologia, patologia, semiótica, higiene e ter aulas práticas. Esta componente era bastante impulsionada no Estatuto de 72. Outra semelhança reside na escolha do autor central para o curso de Medicina. Ambos foram influenciados pela escola Weberiana, como falamos ainda há pouco, do holandês Herman Boerhaave. Podemos ver que as ideias centrais do autor holandês foram incluídas em ambos os cursos, embora em momentos diferentes. Falamos da introdução do estudo da anatomia, uma questão bastante importante no ensino da medicina, a química, a microscópia e botânica, e a ideia de que a medicina devia estar ligada à observação, à implementação de um sistema médico. Este sistema médico manifestava-se como sendo um processo de explicação mais simples e organizado por uma melhor compreensão dos alunos. Este curso, a introdução deste autor é fundamental porque, de alguma forma, foi através da introdução de Herman Boerhaave, ou do seu curso, que passamos a ter uma maior aproximação entre os vários cursos de medicina que, na altura, eram lecionados na Europa. Ao longo das décadas seguintes, ambos os cursos sofreram alterações que consistiam muitas vezes em puras atualizações curriculares. Porém, importa apenas relembrar a introdução do novo método que ocorre um pouco por toda a Europa, onde Espanha e Portugal não foram exceções. Os docentes deviam temperar, uma expressão usada na altura, o método de ensino sem recorrer, como eles diziam na altura, aos dois reprovados extremos, optando por uma abordagem denominada de medicina empírico-racional, passando a citar os estatutos, na qual as luzes da teórica sirvam para se poderem ler sem equivocação nas experiências das verdades. E as observações bem feitas, examinadas e comparadas. Nesta articulação entre aquilo que se definia como a razão e a experiência, estava para os reformadores o modo mais seguro e eficaz para se desenvolver a medicina e para se formarem profissionais competentes. Por fim, resta-nos o curso de Filosofia, que em muitas universidades europeias optou-se pela reforma da Faculdade de Artes. O mesmo acontece em Salamanca, contudo, isto acaba por não agradar a esmagadora maioria dos professores de Filosofia. 2 décadas depois estão já a exigir uma nova faculdade, e depois temos outras faculdades, outras universidades, como foi o caso de Coimbra, que optaram pela criação de uma nova faculdade, a de Filosofia, e no caso de Coimbra não só criou a nova faculdade de Filosofia, como criou também a nova faculdade de Matemática. Portanto, o que podemos ver na tabela são os cursos, os vários cursos de Filosofia, inicialmente Artes, depois de Filosofia, que foram introduzidos em Salamanca e em Coimbra. Mais uma vez, em Coimbra temos um curso que é atualizado mais tarde, e em Salamanca temos cerca de 3 cursos que se vão substituindo um ao outro, e muitas vezes de forma bastante radical, de forma bastante diferente. Portanto, através desta tabela podemos concluir que, na sua essência, falamos de 2 faculdades que procuravam disponibilizar, apesar de uma grande diferença, procuravam disponibilizar matérias idênticas, mas fizeram-no seguindo caminhos bem distintos.
A principal diferença parece ter sido a não separação entre a filosofia e a matemática, visível em Salamanca. Coimbra optou por duas faculdades distintas, que os próprios estatutos nos dizem, que apresentavam características complementares na formação científica dos estudantes. Esta percepção não foi a mesma do que aconteceu em Salamanca. O currículo de Salamanca permanece unido até o século XIX, causando dois tipos de limitações. A primeira, para os alunos que queriam formar-se em matemática, não tinham um curso completo ao seu dispor, tendo assim que optar por fazer ou filosofia ou escolher outro local para a sua formação, e por sua vez, a ausência de autonomia muito limitou a expansão do saber matemático na Universidade de Salamanca, que de alguma forma não seguiu a sua própria herança ou a sua própria tradição de séculos anteriores. Contudo, o estudo da matemática em Coimbra, em Salamanca, está limitado a um número muito residual de cadeiras que, apesar de tudo, foi aumentando gradualmente. Em Coimbra, os reformadores portugueses seguiam um caminho oposto, principalmente devido à importância que deram a esta matéria, e, citando os estatutos, a filosofia é a alma de todos os conhecimentos humanos, devendo ser mais do que um estudo puramente subsidiário, como durante muito tempo ainda foi entendido em Salamanca. A maior semelhança entre as faculdades foi a sua constante subordinação à medicina. Não é um problema puramente de Coimbra ou de Salamanca, pelo contrário, este é um problema que acontece em todas ou praticamente todas as faculdades de artes ou filosofia a partir deste período. No espaço europeu, esta situação não ocorreu em todas as universidades, mas em Coimbra e Salamanca foi uma realidade bastante evidente. Os representantes do poder central e os próprios docentes identificaram esta situação, mas não a conseguiram ultrapassar, pelo menos até o século XIX. Responder a este problema não foi fácil e, para o caso de Salamanca, o que as fontes nos demonstram é que muitas das cátedras da arte e mais tarde filosofia, salientando principalmente física experimental, foram criadas ou reformadas com o intuito de serem produtos, serem estudos quase só propedêuticos. E se em Coimbra podemos ver as ações claras para atenuar esta situação, como o próprio Estatuto previu já em 1672, em Salamanca esta situação só parece realmente alterada em 1820 com os novos estatutos, que é a última tabela. Apesar disso, é fácil concluir que nenhuma das universidades conseguiu de facto resolver a questão da subordinação, que acaba por beneficiar principalmente os alunos e as faculdades de medicina. A divisão que os vários planos e estatutos nos oferecem é muito idêntica e temos uma clara separação entre aquilo que podia ser identificado como a filosofia natural e as restantes matérias que eram já lecionadas na antiga Faculdade de Artes. Assim, o Estatuto de 1772 divide a filosofia em três partes: racional, moral e natural. O curso de 1771, em Salamanca, passa a ter 4 cátedras de propriedade, súmulas e lógica, e duas destinadas para a filosofia. Falamos da filosofia moral e filosofia natural. Não foi esquecida a importância da filosofia moral, que devia ser importante para todos os professores que querem das faculdades e de todas as ciências. Uma das principais diferenças que podemos ver na comparação dos currículos de ambas as faculdades diz respeito à introdução de várias matérias ligadas com a matemática, que em Coimbra foram deslocadas na sua totalidade para a recém-criada Faculdade de Matemática. As futuras alterações curriculares em ambas as faculdades não alteraram esta realidade. Apesar disso, os cursos de filosofia aqui em estudo assemelhavam-se, fornecendo uma divisão já bastante conhecida entre o estudo da filosofia natural e da filosofia moral. A importância que os reformadores deram à filosofia natural em Portugal foi muito mais significativa e não se viu apenas no currículo de filosofia, mas também na construção de vários equipamentos científicos, gabinete de história natural, gabinete químico, por aí. Principalmente aqui, embora em Salamanca, este tipo de construções foi consideravelmente menor, pelo menos até o século XIX. As mudanças tardias no ensino da filosofia, ocorridas ainda no século XVIII, nem sempre foram bem-sucedidas, merecendo mesmo uma forte contestação. Apesar disso, parece-me possível levar em conta o desenvolvimento de várias matérias que atingiram. Por sua vez, procuraram também tornar o curso muito mais prático, onde podemos enquadrar, a título de exemplo, a cadeira de agricultura que foi introduzida em ambas as universidades. Salamanca parece ter seguido uma linha muito idêntica às suas congêneres europeias e, a partir de 1788, passamos a ver um esforço em filosofia e em matemática. A Faculdade de Filosofia em Coimbra apresentava-se mais dinâmica, não só em 72, com um novo e amplo curso, mas ao longo do período em estudo, procurando atualizar o curso, tendo por base os desenvolvimentos das matérias que o formavam. A mudança principal residiu nas disciplinas matemáticas, enquanto que em Coimbra os formadores entendiam que esta disciplina merecia uma faculdade própria. Em termos de novas disciplinas, física experimental, história natural teriam sido, provavelmente, as maiores novidades. Contudo, no decorrer destas reformas surgem mais novidades como a química, a agricultura, a mineralogia, entre outras. Muito rapidamente, concluindo, por fim, podemos avançar com 3 ideias-chave.
Portanto, resultantes da cooperação entre estas duas reformas, apesar de, em alguns casos, a historiografia ter avançado com a ideia que existia um nível declarado de imposição, e não contestamos este aspecto de forma alguma, tratamos simultaneamente várias decisões amplamente discutidas e negociadas. No caso de Salamanca, esta capacidade de negociação e de desgaste da oposição interna adversa à reforma foi claramente mais evidente. Ao contrário do que acontece em Coimbra, que era a única universidade no Reino Português, pelo menos até à expulsão da Universidade de Évora, até ao encerramento da Universidade de Évora, o Conselho de Castela estava simultaneamente a reformar 24 universidades neste período e depois, mais tarde, umas décadas mais tarde, começou a preparar planos de reforma para universidades no espaço colonial. Neste sentido, o grau de pressão era muito menor e foi necessário alcançar a década de 1780 para que, dentro da Universidade de Salamanca, o grupo de professores considerado conservadores diminuísse e desse lugar aos progressistas, encabeçados principalmente pelos docentes de filosofia. Neste período, os contactos com o poder central passaram a ser mais fluidos. Depois das introduções em 71 em Salamanca, temos de esperar pelo menos uma década para voltar a ver avanços significativos impulsionados também por docentes desta instituição. Contudo, esta dinâmica manteve-se presente até ao século XIX. Esta ideia de imposição tende a excluir contributos que partiram do interior das universidades, e é isto que eu chamo a atenção. Quando, na realidade, desde a década de 60, que estes contributos são visíveis. O plano para a reforma da Faculdade de Medicina fora elaborado, não em 1771, mas em 1766, pelos docentes desta universidade e aplicado na íntegra e com autorização de Campomenas em 1771. E foi indicado como um plano de referência para as restantes faculdades de medicina do Reino, o que acaba por não acontecer. Em Coimbra, a resistência interna não foi tão significativa e isso beneficiou grandemente da saída forçada de vários docentes logo em 1772. Nas décadas seguintes, e a concordância dos docentes com os objetivos do poder central foram evidentes na elaboração dos novos planos e introduções curriculares que surgem principalmente no início de 1800. Muito rapidamente, concluindo, a modernização a que estas reformas alojavam foi outro aspecto estruturante. Os estatutos de 1771 para Salamanca e de 1772 para Coimbra levam-nos a concluir que a Universidade Portuguesa foi mais audaz. Em muitos aspectos, podemos afirmar que só as alterações do plano de 1807 em Salamanca se aproximaram das que foram realizadas em Coimbra. A resposta estará no facto de que, em Salamanca, a modernização dos currículos foi mais adversa devido à oposição interna dos docentes. E foi necessário esperar que estes perdessem a sua influência para começarmos a ver intervenções mais ousadas. O caso de filosofia é bem exemplificativo. Em 1771, optou-se pela reforma da Faculdade de Artes de Salamanca, mas este cenário não agradou de todo aos docentes de filosofia, que acabaram por conseguir a criação de uma nova faculdade praticamente 2 décadas depois. Por fim, importa relembrar que um dos aspectos na mente de ambos os formadores diz respeito à especialização que procuraram incutir nos cursos selecionados. Durante a Revolução Científica, essa ideia começa a ganhar força no espaço universitário. No século XVIII, esta ideia de especialização ganha nova força e passa a estar ligada principalmente às ciências naturais, ensinadas em filosofia, à química e, obviamente, à medicina. Esta evolução foi bastante rápida no período de estudo. Como consequência, muitas das cadeiras acabaram por fragmentar-se, levando à criação de outras ou à abolição da cadeira original. Esta necessidade crescente de manter os currículos atualizados esteve presente durante o período em estudo. Por fim, podemos concordar com Abelardo Brotero que em 1924 nos mostra a necessidade de uma constante atualização. Passando a citar o professor de filosofia, pouco a pouco fui mostrando que era necessário ir satisfazendo algumas pequenas reformas na grande reforma. Obviamente a reforma de 72. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma visão geográfica, a partir de uma visão geográfica e cronológica das várias vagas da reforma, e que terminou com uma reflexão comparativa entre
Já liguei, já liguei. Sim. Este está ligado. Tá. Sim, ultrapassados os problemas técnicos, como estava a dizer, portanto, a reflexão comparativa entre alguns aspectos particulares das reformas da Universidade de Coimbra e de Salamanca. Como já sabe, tenho aqui umas perguntinhas guardadas para ti, mas lá chegaremos. Agora teremos o comentário científico da doutora Maria Fátima Nunes. Passo a apresentar. Portanto, a doutora Maria Fátima Nunes é professora catedrática de História na Universidade de Évora, é investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea e também do Laboratório de Investigação InfoPast, que é o laboratório associado para a investigação e inovação em património, artes, sustentabilidade e território, que se dedica à preservação, estudo e promoção do património cultural. É também coordenadora científica do Grupo de Investigação Ciências, Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica da Universidade de Évora e diretora científica do Programa de Doutoramento em História e Filosofia da Ciência. As suas áreas de interesse, em que tem trabalhado ao longo dos últimos anos, em que apresenta uma vastíssima produção científica, são a história da produção, transmissão e difusão da ciência, da cultura científica em Portugal, mas também no Novo Mundo, as comunidades científicas, a opinião pública, instituições científicas, congressos científicos, etc. Participou em mais de 2 dezenas de projetos de investigação e já orientou mais de 2 dezenas de teses de doutoramento. Doutora Maria Fátima, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado uma vez e agora tenho a palavra. Queria agradecer este convite e este desafio e cumprimentar não só as pessoas que estão na sala, mas também as minhas queridas amigas que estão aqui nos quadradinhos e que não estão a ver futebol, espero que estejam com a televisão aberta, para estarem presentes neste desafio. Antes de ver o debate, eu queria dar, em primeiro lugar, os parabéns à organização, porque acho que é um bom modelo de explicar quem vem aqui fazer comentador científico, porque pode fazer perguntas, porque vai haver debate. E o Zé Luís já me esclareceu que eu não tenho muitas perguntas para fazer. Portanto, veja lá, não se ponha bem a fazer perguntas. Por outro lado, eu também não tenho muitas perguntas para fazer agora, porque as perguntas que eu tinha para fazer já as fiz em local institucional, uma vez que eu tive o privilégio de ser uma dos argumentos da tese de doutoramento do Carlos. Portanto, as perguntinhas todas muito escritinhas, essa parte a gente já resolveu. E aqui ficou uma divulgação. Então, o que é que eu venho fazer? Mas acho este desafio. Ouvindo aquilo que todos nós ouvimos e acompanhando o PowerPoint do Pedro, que vocês não tiveram acesso. Eu falo a vocês porque, fundamentalmente, eu acho que a grande virtude é termos aqui os estudantes do doutoramento e, portanto, não apenas os senhores professores. Não, portanto, o meu discurso é muito vocacionado para a terceira fila para trás. A questão, portanto, ninguém teve acesso ao texto escrito. Nós temos que termos 2 pontos aqui de suporte para pensarmos em aberto. O PowerPoint e o discurso laudatório em termos retóricos que o Carlos nos apresentou. E que não é fácil de acompanhar. Portanto, eu fui-me aqui deslocando o PowerPoint, depois percebi que podia ver o PowerPoint no ecrã, que era mais fácil do que no... E o que nós temos aqui é um desafio, e eu acho que o Carlos foi muito ousado. Primeiro, ousado fazer uma tese essas sobre as reformas da Universidade de Coimbra, a última, terceira vaga na Universidade de Coimbra, depois dos múltiplos congressos, comemorações científicas, quer em torno do Pombal, quer em torno de 1772. Eu estou a olhar ali para a Isabel e quantas vezes é que nós viemos a Coimbra, ainda jovens meninas do primeiro mestrado
de história que existe no país, para tratarmos desta coisa fabulosa que era a reforma pombalina, o jusdivinismo, a entrada do direito natural. E, portanto, eu acho que é muito ousado e muita coragem de ter pegado neste tema. E para isso era necessário transformar o eterno mito e a consagração da reforma pombalina de 1772 e depois as comemorações que o reitor no século XIX vai fazer. É o primeiro reitor que não tem um cargo eclesiástico. É um reitor que vem da Escola Politécnica de Lisboa. Isto melhor é a gente arrumar a casa e fazermos aquelas memórias históricas sobre cada uma das universidades, que é de facto um arquivo fabuloso. Para além de tudo isto tem sido recorrente que a história das universidades é uma temática das revisitações da historiografia em termos da Europa e de uma história da Europa onde que afinal começa a Europa contemporânea. É com a Revolução Francesa, e o Carlos traz-nos sobre a mesa vários indicadores da Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa, que vai ser uma peça de aceleração do tempo histórico à segunda vaga das universidades. A própria Revolução Francesa, que para em termos de impacto peninsular, está presente numa data que aparece 3 ou 4 vezes no seu PowerPoint, 1807, e portanto, sob o ponto de vista de um metadado, fica bem agora dizermos estas coisas, sob o ponto de vista do metadado, 1807 não é só, não pode ser visto apenas como a alteração do plano curricular desta ou daquela faculdade, é também um contexto europeu completamente diferente. E eu acho que aqui, quando o Carlos resolve tomar a peito esta ideia instrumental de haver vagas de reformas universitárias, primeira, segunda e terceira, não apenas como uma bizarria portuguesa, não apenas como uma idiosincrasia peninsular, mas como um movimento global da Europa, eu diria que era esta Europa do Carlos V, para a ideia de reformas. E o que eu acho muito interessante é que, na sua apresentação desta ideia de comparabilidade, de estarmos a fazer um estudo transnacional, nós ficamos aqui com um paradoxo que eu acho que não fica completamente resolvido, mas que o Carlos vai colocando a ferida sobre a mesa. Nesta Europa de Carlos V, que é a Europa, existe também a realidade peninsular com o Império Colonial para o outro lado do Atlântico. E é aqui que a comparabilidade do modelo espanhol não bate certo com o modelo português, não só pelas dimensões, como pelas próprias características. O facto de nós termos aqui a apresentação do Campo Manos e do Marquês de Pombal, e eu acho que é muito mais útil, esta perspectiva que nos coloca, que há, como hoje se faz com a FCT, a chamada com os peer reviews, de lá o parecer sobre aquilo que está sobre a mesa. Então nós passamos a ter os amigos do Frei Manuel de Cenáculo, que não está em Coimbra, e isso dá-nos a dimensão de como este poder invisível é completamente operacional numa sociedade do século XVIII que não tem na internet, que eu vou dizer é completamente anacronismo, portanto não podem dizer, mas que dá jeito para especular. Não tem internet, não tem linha de comboio, não tem automóvel, não tem estradas, mas o que é facto é que através de uma instrumentação preciosa, que é um dos grandes núcleos das suas fontes, que são as cartas, através das cartas com um tempo que não é o tempo tecnológico, que não é o tempo industrial que está ali a despontar, que é um tempo que respeita quase o dia solar ou o ano das 4 estações do ano, uma vez que o antropoceno estava exatamente a começar a estragar as regras até chegar aos nossos dias.
E isso é que eu acho que a sua apresentação nos obriga a pensar em muitas coisas. Se não é um tempo tecnológico, mas que permite haver, de facto, um instrumento de rede, para a construção de rede, e para hoje, nós historiadores, podermos estudar as redes, que são as cartas trocadas, a correspondência do Senado, que o meu colega Francisco Vaz, através de um projeto da FCT, ganhou, e ficando quase louco, porque o diário, as cartas que ele recebe e para que ele escreve não são fáceis, mas dizia que esta tecnificação das cartas está muito presente nesta terceira vaga. Por outro lado, já que nós assistimos aqui a esta modelação do século XVI para a frente, de vagas de reformas, não deixa de ser interessante percebermos que as universidades no mundo católico, na Europa católica, portanto, na Europa que não se rege pelos princípios filosófica e matemática do Newton e da Royal Society, é uma Europa que já tem essa tecnificação. São as cartas que os jesuítas têm que escrever. Esta complexidade do modelo instrumental de comunicação e circulação de conhecimento são as cartas dos jesuítas, onde quer que eles estejam, para a velha Europa. E depois, dentro da Europa, os vários colégios que têm que trocar cartas e depois tudo aquilo está no Vaticano, no arquivo. É também nós percebermos como eu acho que trazer aqui a ideia de vaga, sob o ponto de vista em que é que eu vou agarrar para estudar e para defender estas vagas. E um dos instrumentos que o Carlos se agarra, vai utilizar como instrumento e fontes são a correspondência, são as cartas. E isso não é uma coisa que nasceu agora porque dá jeito com a terceira vaga ou no século XVIII. É algo que de facto existe e começa a ser muito claro e muito acelerado na segunda vaga, que coincide com o início do século XVIII. Significa que eu estou a olhar ali para o momento do início do século XVIII e começarmos a debater as coisas em espaços académicos. Eu estou a olhar para a professora Isabel, que é a criação da Academia Portuguesa da História, com as cartas, com os textos e, sobretudo, com aquela ideia de desdivinização do mundo da natureza e, portanto, alguma coisa começa ali a funcionar e que eu acho que pode ser perfeitamente integrado nesta cosmovisão da segunda vaga e que depois vai dar a sua máxima dimensão com a terceira vaga, com os dois planos de reforma. Queria também chamar a atenção que me fez um bocadinho de confusão, e eu não sou não sou positivista de andar com uma cronologia atrás de mim, mas acho que as cronologias, às vezes as datas nos ajudam a pensar. 1807 é uma delas. Qual foi a data que não esteve aqui presente na sua apresentação e que eu acho que pode ajudar a entender a idiosincrasia da terceira vaga em Portugal, Coimbra, da terceira vaga Campomanes e Salamanca, 1755. Terremoto. Porque quando nós pensamos na sua metodologia transnacional e pensamos na sua abordagem de comparabilidade, nós percebemos que em 1755 a Europa passou a discutir aquilo que se passava em Lisboa. Há o texto do Gilbert Durand, que faz parte de uma conferência que ele teve na Universidade Nova de Lisboa, em 1982, estávamos nós a começar o mestrado, e não era suposto irmos às aulas de Magalhães Godinho, ouvir conferências do Gilbert Durand, mas o texto foi publicado. E é um texto muito bonito que ele diz, a partir de 1755 e a partir do século XVIII, a Europa respira pelo sorriso de Lisboa, que é o estuário do Tejo. E aquilo que se ousa apenas dizer na velha Sorbonne é perfeitamente enunciado sem pudor, usando um pouco a expressão que falávamos há pouco, com uma alegria enorme,
por um espaço que é capucha da Europa, que são os Pirineus. E, portanto, o Gilbert Durand, que trabalha toda aquela simbologia, é extremamente útil para agora. Quantos anos são? Não interessa, são muitos. Foi 1982 e nós estamos em já lá vão muitos, 2022, e a frescura com que aquele texto ainda hoje pode ser lido, que nos ajuda a pensar exatamente esta questão que temos aqui. Portanto, eu acho que faz falta pensarmos aqui a nossa ousadia, e como as suas conclusões terminam, que a nossa ousadia pode ter sido propiciada por uma aceleração da terceira vaga, mercê de arranjar uma explicação de cima para baixo, como diz a FCT, top-down, porque é que Lisboa é destruída e tem que se refazer de novo. E isso implica depois toda uma série, entre 55 e 59, é um ápice. E destrói a cidade. E depois vai ser necessário reconstruir a cidade. E uma parte ainda não foi reconstruída, ficaram lá as ruínas. Outra parte que eu achei muito interessante, e agora centrando no Campomanes, que é o homem que tem um plano de estudos e um plano para o funcionamento de uma Espanha ilustrada, económica, patriótica, e é muito interessante o direito pátrio. Sociedades económicas amigas do país. Porque aqui se faz nas universidades, e depois o seu estudo nos permite perceber que há quase uma adaptação dentro da terceira vaga das reformas que vão ocorrer nas outras universidades, que não era o seu foco de estudo, mas é quase como se o Carlos não resistisse a ir ver, todas as outras ficam todas sossegadinhas ou há aqui também medidas. E deu-nos uma ideia que havia por parte dos docentes, por parte de uma elite que é já de meritocracia, as medidas são como forma de responder às necessidades que só a filosofia natural e a medicina podiam dar resposta, às necessidades do território onde estavam incluídas. Então significa que nesta terceira fase, e nas reformas, eu provavelmente tenho que ainda abrir mais o leque de contexto e abriria para o papel que as sociedades económicas amigas do país têm em Espanha e que Portugal não tem. Temos ali, sob o ponto de vista do norte, a sociedade económica amigos de Ponte de Lima, que é é um fugaz, mas que não deixa de ser sinalizado, demonstrando como as fronteiras terrestres são de facto umas linhas que se fazem em mapas, porque eles são completamente influenciados pela sociedade económica da Galiza. Portanto, temos que colocar isso para enquadrar o plano do Campomanes em Salamanca. E Portugal não tem sociedades económicas amigas do país, mas tem uma coisa que o Pombal não gostou muito e, portanto, não deu muita luz verde, e que só depois ele estar lá sossegadito em Pombal, que é a Academia das Ciências, a Real Academia das Ciências de Lisboa, que funciona aqui um pouco como complementaridade e como rede. E, mais uma vez, é completamente espantoso como é que agentes que o Pombal manda vir para Portugal e que não estão presentes não estiveram presentes nesta mesa. O que é que você fez aos italianos? Por que é que não convocou os italianos para estas reformas? Nós terminamos com o Brutero em 1824, que significa que o liberalismo de a Revolução Vintista não iniciou uma quarta vaga, ou seja, a Revolução Vintista não vai destruir o plano de 1772. Há tensões, porque a universidade é um corpo vivo, porque é formado por pessoas. Continua a crescer o plano dos espaços e da tecnificação interna, mas de facto o vintismo não estraga nada. Em 24, o Carlos termina com
com a voz de procurar influenciar o espaço público, a grande reforma precisa de continuar a fazer, porque é óbvio que, por ter havido os 3 volumes dos estatutos, a coisa não se resolveu. Mas uma das coisas que eu não percebi foi porque é que os italianos não foram convocados para esta mesa e para esta sessão, tendo em conta que o seu estudo dá, na parte inicial, dá imensa importância às reformas do Piemonte, dá imensa importância à configuração, à negociação científica, diplomática e cultural que os italianos conseguem fazer com a perspectiva de filosofia natural newtoniana, por oposição à filosofia da secundária aristotélica dos 4 elementos, com uma força motriz de uma enorme aceleração científica, que é o papel da matemática e da astronomia. É que os jesuítas, sem matemática e da astronomia, não tinham chegado. E eu sempre muito estes 4 elementos, porque passo lá todas as vezes que estou na Universidade de Évora, não é? Portanto, essa negociação que o Pombal é sensível, que é o modelo também do Império Austro-Húngaro, mas de facto ele é embaixador no Império Austro-Húngaro, depois vai-se fazer umas negociações para a Inglaterra e ele percebe que o que era possível, o que havia em Inglaterra na Royal Society não era possível introduzir cá, portanto ele vai buscar essa negociação e vai buscar essa, portanto os italianos, eu acho que são uma organização de homens que vêm trabalhar para aqui e instrumentos de execução e que não desaparecem. Ou seja, a mudança para o período mariano e a confirmação que o bispo Dom Francisco Lemos faz, os italianos não voltam para casa, mantém-se tal. Aliás, um dos filhos de um desses italianos vai ter um papel preponderante durante o século XIX, e ainda hoje é figura chamada por causa das alterações climáticas, porque é o primeiro meteorologista instrumental, portanto é a medicina do Marino Miguel Franzini, que é o filho do Miguel, que tem de ser equiparado a nobre, para poder estudar no Colégio dos Nobres e depois ingressar nas academias militares. E depois, a partir daí, fazer toda... Portanto, estes italianos não são apenas uma espécie de instrumentais que vêm substituir. Eles são peças negociais, exatamente aquele plano entre a segunda e a terceira vaga, que é como compaginar o modelo de ciência do norte da Europa, que são as universidades protestantes, que são o modelo da Revolução Industrial e da máquina a vapor. Isso não é fácil, porque eles acreditavam que a natureza explicava por leis matemáticas e físicas, e que isso tem uma tradução em linguagem matemática, e que uma coisa é teoria, outra coisa é explicar e usar as forças da natureza. Felizes da vida, a Revolução Industrial é inglesa e só há uma e mais nenhuma. Mas os italianos, eu acho que eles são aqui uma peça das tais negociações que o Carlos nos demonstrou muito bem por causa dos consultores. E, portanto, não é apenas aquele poder do despotismo esclarecido na centralidade de uma única pessoa. Há, de facto, uma rede, há um conjunto de agentes que estão ligados à universidade ou que estão ligados àquilo que começa a ser descontado no início da primeira metade do século XVIII, que é a tal desdivinização, e depois toda a ação cultural do próprio Dom João V e as próprias luzes joaninas. Não, a biblioteca fica ali em cima, portanto essa é outra parte, outra peça fundamental. O outro vazio que temos aqui, que eu acho que também ajuda a explicar até algumas coisas de longevidade, de tempo longo, de relações culturais, diplomáticas e científicas entre a Península Ibérica e o Novo Mundo, e nesta época o Novo Mundo é de facto a América do Sul. É que a terceira vaga em Espanha vai criar universidades nas colónias, e a terceira vaga em Portugal não há dinheiro para reabrir a Universidade de Évora, que centra-se em Coimbra,
por uma questão, e Lisboa vai ter a sua Academia das Ciências, e o Porto, para não ficar muito triste, vai ter logo em 1803 a Academia de Comércio e Marinha, onde é necessário ensinar matemática, de acordo com os estatutos da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, onde é necessário estudar geometria e, sobretudo, onde é necessário dar resposta ao importante lobby comercial, financeiro, de gente que sabe fazer navegação no corredor, de gente que saiba fazer contas, de gente que saiba alguma coisa sobre território, por isso a geodesia ser fundamental, que são agentes da feitoria e a importância estratégica que a produção do vinho do Porto como região demarcada, que é outra peça. Portanto, o Porto vai ficar com a sua academia alocada onde é hoje a reitoria da universidade. Lisboa fica contente porque fica com a Academia das Ciências, que depois também trazido para lugar, e onde este mainense vai aparecer. Portanto, estes protagonistas, e onde os italianos vão estar. Por isso é que eu não percebi muito bem porque é que os italianos, o Dalabella, o Sierra, o Franzini, não foram para aqui convocados, vindos de Itália, porque eles vão ser protagonistas da manutenção e da consagração pelo liberalismo dentro, que não vai deitar no caixote do lixo. É muito interessante nós percebemos que em longa duração, o momento em que de turbulência política, em que se verifica expulsão dos docentes no ativo porque houve uma alteração política, é com o Pombal que expulsa os jesuítas, e depois depois há as curvas durante o século XX, e depois há o momento da democracia, a instauração do 25 de Abril, que faz com que é preciso, de facto, as estruturas ficam, mas o melhor é fazermos aqui um Roma e mudar de caras. E passaram-se não sei quantos anos, portanto, sob o ponto de vista de impacto simbólico, eu acho que o seu estudo destas vagas é extremamente útil, enquanto proposta conceptual, não apenas para estudar a história das universidades no século XVIII, mas para estudar a história das universidades até aos nossos dias, exatamente com a modelação dos contextos político-culturais, diplomáticos e a própria estruturação das universidades. O que é que a nossa terceira vaga não teve? Não teve o Brasil. E, portanto, e mais uma vez, 1807 é determinante para perceber que em 1807 os franceses estão a entrar e a corte prepara-se para abalar, mas não abala sozinha. Abala com a tecnificação científica, abala com a biblioteca dos guardas marinhas, com os mapas, com os instrumentos náuticos, com os instrumentos de óptica, com uma parte, o que estava em Coimbra ficou, mas o que estava em Lisboa vai para o outro lado, o que permite começar a criar instituições científicas e culturais que não apenas o Jardim Botânico, porque a natureza estava fácil de ser estudada. E, portanto, eu acho que esta abordagem que o Carlos nos trouxe aqui permite voltar ainda a estudar a reforma pombalina, até porque o seu foco é entrar dentro dos manuais, e o seu foco é a microcirurgia. E nós vamos seguir dentro de cada uma das faculdades, os planos de estudo, o papel dos professores, o que é que os alunos tenham que fazer e depois o que é que vai, a genealogia de prática que isso vai surgindo. E nos permite perceber também diferenças e semelhanças entre este contexto peninsular. É para não esquecermos quando ontem foi feriado, foi o 1º de dezembro, e portanto alguma coisa acaba por ficar marcado. Assim, uma primeira, porque, sobretudo eu acho que tentei contar o ouvido. Para que é que serve este estudo? Até para nós historiadores não ficarmos quietos. E eu acho que a enorme importância desta sua proposta, a certa altura já estava aqui um bocadinho perdido e já tinha escrito 5 folhas e disse, bom, acabou-se o papel, portanto eu não posso escrever mais. Se calhar a importância não é de discutir a tecnificação que a certo momento a discurso tem. É para que é que se serve uma abordagem destas? E sob o ponto de vista conceptual, eu acho que ela é muito útil para nós fazermos
uma leitura da história da universidade em Portugal e da história das universidades europeias, os dois grandes suportes, porque nos permite arrumar, não só do ponto de vista disruptivo e de ruptura, ou é preto ou é branco, mas nos permite perceber o caldo das permanências quando nós entramos com rupturas e com inovações. E para quem é historiador, e nós temos aqui na frente os próximos historiadores, só são historiadores depois de PhD. Até lá esqueçam, a gente não quer saber o que vocês pensam. Mas para exatamente que depois do doutoramento é garantido, aquilo que nós estudamos continua a ser uma pista para se manter uma análise histórica, chamada global, transnacional, comparativa, enfim, toda uma retórica historiográfica que é necessário usar para convencer os tais pares que já eram usados nesta terceira vaga como uma forma de reiterar os pontos de vista e também de melhorar. É mais ou menos os peer reviews que todos nós temos que estar sujeitos. Significa que esta ideia de dar a ler para colher críticas e sugestões é uma ideia da modernidade. Eu aqui não uso contemporaneidade, mas é uma ideia, de facto, da modernidade, do late modern age, que é alguns ali entre a revolução científica de Newton, a revolução industrial e para esta Europa, para a Europa dos luzes, para a Europa católica, o início da abertura do espaço público. E, portanto, a abertura do espaço público e o espaço público engloba-se claramente a fundação da Real Academia de História. Portanto, esse é o momento, e é o reconhecido com as suas vagas. Esse é o momento em que a abertura do espaço público é o que vai permitir duas coisas: a tecnificação de reformas e a tecnificação e a complexidade de manuais, professores e espaços e exigências de aluno, e o aluno fazer um périplo, ao que nós hoje chamamos de interdisciplinaridade. Antes de ir para a medicina, tem que ir aprender filosofia natural, que é melhor saber grego e aprender latim. Antes de ir para a faculdade de cânones e de leis, tem que saber. E depois há aqui também outra dimensão, que são os ideólogos do Napoleão. Aquela escola de gente armada cientificamente, com matriz enciclopedista e politécnica. Eu e a Isabel somos do tempo em que tínhamos que ler tudo, os 8 volumes do Jorge Dordorf, e o maior de todos, chamado Leite Biológico, e depois tivemos que ir ler o Morávia, e tivemos o Morávia em Lisboa para fazer. Mas esta ideia que se perdeu, esta ideia deste corpo armado de cientistas ao serviço de um modelo de organização do Estado, é completamente fluido, porque as tais cartas, os tais modelos de bibliotecas, o meu Franzini carteou-se com os homens da Academia Politécnica de Paris, através e com vários dos ideólogos. Franzini tem o espólio para comprar a Biblioteca Nacional, portanto, aquilo depois foi crescendo. E eu acho que há também aí esta outra dimensão de a tal aceleração da sua terceira vaga. Se calhar é onde nós ainda estamos hoje. Gostei muito. Muito obrigada.